Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Cena. Olha, e hoje a conversa é especial, viu? Eu tô aqui no Teatro Estúdio para mostrar para vocês sobre a peça Maio Antes que Você Me Esqueça. Gente, um espetáculo sensacional e você não pode perder. O senhor vai acabar esquecendo essa doença. Você canta cervejinha? Eu estou doente. Eu não posso beber. Não pode. E mesmo assim você me deu cerveja. O senhor me azucrinou tanto. E antes de bater um papo com o elenco, eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores: Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo, Fotos e Vídeo e Chili Drinks. Gente, obrigado aí aos nossos patrocinadores que ajudam a fazer tudo isso aqui acontecer. É sempre um grande prazer ter vocês aí apoiando a gente. E toda quinta-feira tem episódio inédito no nosso canal no YouTube. Não se esqueçam de seguir a gente lá no YouTube também. E compartilhem o nosso vídeo. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com os atores do espetáculo. E a gente vai bater um papo com eles aqui rapidinho. Umas perguntinhas aqui sobre o espetáculo, sobre o personagem, né? Eu tô aqui com o Maurício, não é isso? Isso, Maurício Canguçu. Maurício Canguçu, e eu tô aqui com o Ilvio. Amaral. Ilvio Amaral. Bom, pessoal, eu quero começar aqui perguntando para vocês o que mais surpreendeu vocês quando vocês receberam, né, o texto da peça. O Marcos, é o seguinte, esse texto ele foi escrito por encomenda, né? O Dr. Jair Raso, que é o autor da peça, que também é neurocirurgião, ele escreveu esse texto para a gente há uns 18 anos, não foi, Maurício? E quando ele escreveu esse texto, a gente tinha pedido para ele para fazer um texto que nós dois pudéssemos fazer juntos. Quando a gente pegou esse texto, eu falei, Maurício, eu não tenho estrutura para fazer esse texto agora. Eu ainda me acho muito imaturo para conseguir falar desse assunto e da forma que a gente precisa falar, né? Que é com leveza, não é para deixar ninguém traumatizado com absolutamente nada. Muito antes, pelo contrário, é para trazer alegria para as pessoas e mostrar às pessoas que têm amigos ou parentes acometidos pela doença do Alzheimer que existe uma forma mais tranquila de se conviver com essa doença. Então, quando eu recebi esse texto, eu tive esse impacto. Na pandemia, que foi há 5 anos atrás, mais ou menos, né? Já deu uma levantada, nós começamos a ler textos que a gente tinha em casa para trabalhar, depois que terminasse até aquela tragédia, né, que foi a pandemia. Quando nós nos deparamos com esse texto, eu falei, Maurício, você não acha que está na hora da gente, então, enfrentar isso aqui? Agora a gente já sabe como falar disso de uma forma leve, que não seja agressiva, que as pessoas possam entender e curtir esse espetáculo, né? Então, foi isso, foi uma alegria a gente redescobrir esse texto. Mas no início da primeira vez foi bem assim pra gente, sabe? A gente estava bem despreparado. E para você, Maurício? Para mim foi uma alegria, um susto, uma surpresa boa, né? Bom quando a gente pega um texto que desafia a gente. Então, quando a Jair ele escreveu esse texto para nós dois, no primeiro momento teve esse impacto, mas depois a gente falou, poxa, é exatamente isso que eu acho que a gente precisa dizer, que as pessoas precisam ouvir. Sim. Esse é um assunto que hoje todo mundo tem um amigo, um conhecido, um parente com essa doença, conhece alguém. Então eu falei, eu acho que está na hora da gente falar desse assunto, botar o dedo nessa ferida, né? Nessa conversa que é espinhosa às vezes, mas que é importante. Precisa ser falada, porque na verdade a gente vive, né? E se a gente vive isso, tem que ser discutido. Sim. Né? Bom, como cada um encontrou um caminho para o seu personagem? Eu encontrei o meu me distanciando muito de mim, porque eu não me acho nada parecido com o Mauro, né, que é o meu personagem. O Mauro é um cara ressentido, magoado com o pai, tem uma relação péssima com o pai. Eu não, eu tinha uma relação
ótima com meu pai. Óbvio que eu briguei muito com meu pai quando ele era vivo, mas minha relação com ele era de muito amor, de muito carinho. Eu tinha uma relação maravilhosa com minha mãe. Minha mãe teve, né, o Alzheimer, então, e no momento que ela descobriu que foi diagnosticada a doença, eu me aproximei mais dela, fui morar com ela para ficar próximo. Então, o Mauro, para mim, é o oposto de mim. E é ótimo, né? Porque aí é como se eu colocasse para fora os meus, entre aspas, os meus demônios naquele personagem. E para você? Eu adorei. O meu personagem, ele é baseado muito em coisas que eu vivi dentro da minha casa também. O papai foi acometido pelo Parkinson e minha mãe teve o Alzheimer. Então eu fiz uma miscelânea dessas coisas, assim, o meu corpo, o meu trabalho de corpo foi feito em cima das coisas do meu pai, da forma do olhar perdido que ele tinha, e o jeito de falar também parecia muito, parecia o que eu faço hoje, né? E da minha mãe, e o meu pai sempre teve um bom humor muito grande. Então, o papai sempre gostou de contar muita piada, de fazer piada de qualquer coisa que acontecesse, ele via a parte boa do negócio. Então, eu acho que eu peguei isso pro meu personagem, sabe? De fazer o público rir com o personagem também. Eu acho que foi isso. E para mim é uma delícia fazer esse espetáculo. É um espetáculo curto, né, que dura 1h05, 1h10, dependendo da reação da plateia, ele vai para 1h10 e dependendo é 1h05. Então é um espetáculo que dá para a gente fazer ele bem concentrado, bem trabalhado, todas as intenções de fala, todos os gestos, todo o trabalho corporal, todo o trabalho de voz. Então, para mim, é um prazer e foi uma delícia achar esse personagem nesse lugar aí. E agora eu gostaria muito de saber de vocês. Tem alguma cena assim que, quando vocês estão em cena, mexe assim com o emocional de vocês? Eu tenho várias, mas duas são muito emblemáticas. Uma é aquela cena do sonho, né, daquela maluquice, daquela viagem que ele tem no meio do espetáculo, né, que é delírio. É muito pesada, que ela é muito forte para mim. E a cena final, quando tem aquela história entre o pai e o filho ali, que ele se dá conta de tudo que aconteceu, como é que a coisa desenvolveu, é muito forte para mim, esses dois momentos da peça. O forte para mim é quando eu me dispo, né? Quando eu vou tirando tudo de mim. Não é, você viu a peça, você sabe que eu não fico pelado, não é nada disso. Nem tenho mais idade para isso. Mas é porque, na verdade, eu vou despindo daquela coisa toda, né, do personagem, aqueles sentimentos, e reconhece que o filho é filho dele, ele reconhece aquele filho. Então, quando ele consegue chamar o Mauro de meu filho, isso para mim é uma dor, assim, sabe? E é difícil, é muito difícil. E das histórias que eu vou contando também, inclusive do meu pai, né? Porque eu conto das histórias do meu pai jogando víspora, ou seja, bingo, dos torresmos que a gente comia na fazenda, do morar na fazenda. Isso mexe muito com o meu emocional, porque eu tive um avô que teve fazenda e que vivia essa coisa do torresmo, da carne de panela, da cachaçinha, dessas coisas. Muitas lembranças. Muitas lembranças, exatamente, Marcos. E qual foi o maior desafio que você acha que você teve durante, né, essa peça, os ensaios? O maior desafio para mim foi decorar esse texto, porque é um texto muito difícil de ser decorado, porque ele vai e volta várias vezes. Como o meu personagem tem ausência de memória, interpretar essa ausência de memória e falar no mesmo tom
e perguntar as mesmas coisas as mesmas vezes, no mesmo tom, do mesmo jeitinho, foi uma coisa muito difícil para mim ter essa parte de decoreba de texto. Porque decorar um texto é o mais simples que tem numa peça de teatro, né? Porque é decoreba mesmo, você vai ali, é a arte de repetir. Mas quando você pega um texto que tem que ter a mesma medida, o mesmo tom de voz, a mesma nuance para você fazer, o que tem aqui em cima, o que tem aqui embaixo, você é dono de quê? Então, quando você tem que repetir até a mesma entonação, para mim foi muito difícil. E para você? Para mim, o meu desafio foi que a gente ensaiou essa peça durante a pandemia. A gente estava naquele momento de muitas emoções, de muitas mortes, né? Aquele monte de gente morrendo por dia no Brasil, né? Então, a gente estava muito triste, todo mundo. E aí, falar de um assunto desse mexia mais com o meu emocional ainda, que é o assunto que eu vivi dentro da minha casa, que o Wilver viveu dentro da casa dele. Então, isso tudo, todo dia, mexia muito com as emoções da gente. A gente saía, às vezes, vendo um jornal, aquele monte de cova aberta de pessoas sendo enterradas, e a gente ia para a peça, ensaiar essa peça que fala sobre um tema que é pesado para a gente, que é caro para a gente, para o ser humano, né? Essa coisa da perda da memória. E aí aquilo às vezes era tenso. Bom, Ivo, o que você aprendeu, né, com essa experiência de maio, antes que você me esqueça? Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que por mais severa que seja a doença, por mais difícil que seja a doença, ela deve ser tratada com muita humanidade. Olha, na doença do Alzheimer, verdadeiramente falando, o que a gente aprendeu é que o doente do Alzheimer, ele não sabe da doença dele, né? Então, ele vive aquilo ali como se ele estivesse vivendo uma vida normal, tranquila, pacata, da forma que ele sempre viveu. Mas para as pessoas que convivem com ele, é que é duro. Então, essas pessoas que convivem com o acometido pela doença, se eles levarem com leveza, com suavidade, eles sofrem menos e a pessoa também que está acometida sofre menos. Então, eu acho que é isso. Quanto menos a gente puder levar a vida mais leve, melhor é para quem está doente e para quem está convivendo com essa pessoa doente. Eu acho que é aprender a olhar de outra forma as coisas. O problema, a morte, uma grande doença, eu acho que sempre tem um aprendizado, tem sempre uma coisa ali que é para ensinar a gente alguma coisa. E eu acho que essa peça fala disso. Por mais que você sofra, tudo que acontece na vida da gente, existe os dois lados, existe o outro lado para ser visto. E dali tirar lições, tirar ensinamentos, para a gente poder crescer no próximo problema. Eu também penso muito assim, né? Que tudo que vem, né, que acontece na vida da gente, vem para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, desenvolvimento, né? Exatamente. Seja positivo e seja negativo. Sim. Tudo que acontece. Eu acho que quando uma pessoa ganha na loteria, ali tem um recado. Além dele ficar rico, além dele nunca mais ter problema com dinheiro, às vezes, né? Porque teve gente que já ganhou na loteria e perdeu dinheiro, por exemplo, e ficou pobre de novo. Mas eu acho que ganhar na loteria, por exemplo, tem vários recados além de ficar rico. E durante as apresentações, já rolou alguma reação do público assim que você se surpreendeu? Não, eu não tive nada, assim, as pessoas sempre veem o espetáculo com carinho, e tem uma coisa que é engraçado, assim, é que as pessoas, elas se identificam muito com a situação, né? A pessoa fala assim, minha avó era desse jeito, meu pai ficou desse jeito, minha mãe está desse jeito, eu estou convivendo com uma pessoa que a mãe dela está desse jeito. Então, sempre tem isso, as pessoas esperam a gente no final e falam isso. E tem casos engraçados, mas depois do espetáculo, de gente que chega, porque o Maurício tem uma facilidade
maior de sair do camarim depois da peça, e eu demoro um pouco mais, e das pessoas perguntarem para o Maurício, cadê o velhinho que faz a peça? Isso é muito assim, eu acho muito engraçado. Gente, eu pretendo ficar velhinho, mas ainda não cheguei lá, não. É verdade. E tem coisas divertidas. Isso que eu falou é verdade. Muita gente espera a gente e vem contar histórias pessoais, vem contar o que aconteceu. Teve um dia desse, veio uma senhora assistir a família e eles trouxeram a pessoa que estava acometida pela doença, uma doninha, e aí a filha dessa senhora falou comigo assim, cadê o seu Hélio, que é o personagem do Ilvio, né? Ela, mais do que depressa, respondeu para a filha, ué, ele foi dormir, você não viu ele falando, não? Então é isso, assim. Mas reações inesperadas, não. A gente espera, essas reações que a plateia tem tido com o espetáculo, a gente espera, assim, porque a gente vive, já tem 4 anos que a peça está em cartaz, e a gente vê que essa identificação é muito grande, e as pessoas acabam se emocionando, rindo no início, mas depois se emocionando muito com a peça, né? E é ótimo isso, nos deixa bem felizes. Que legal. Bom, meninos, só para a gente fechar aqui a nossa perguntinha, se tivesse alguém para convidar para assistir a peça, em uma frase, qual seria? Vem ver a gente, nós estamos aqui numa curtíssima temporada no Teatro Estúdio, de sexta a domingo, somente até dia 14 de setembro, então não perde não. Essa peça, quando a gente estava fazendo, quando nós fizemos muito tempo em Belo Horizonte, fomos fazer no Rio de Janeiro e a gente perguntou como é que a gente vai indicar esse espetáculo? Comédia, drama, tragédia, besteirol? Uma pessoa respondeu, o gênero dessa peça é necessário. É uma peça que é necessária, que as pessoas precisam assistir esse espetáculo, porque vão sair modificados de dentro do teatro. Eu tenho uma frase que é muito bonita, que eu acho que representa bem nossa peça, que é, quando a memória falha, o amor continua. Eu acho isso, eu acho que as pessoas que às vezes têm até será que eu vou ver uma peça que fala de uma doença tão pesada, que mexe tão comigo? Eu acho que deve vir sim, porque a gente não fala de uma coisa que não é uma tristeza. Na verdade, é um alento que a gente, mesmo quando a memória falha, o amor ainda continua, ele ainda existe. Então, eu acho que é isso, é um carinho que a gente faz no coração das pessoas. Maurício, você falou que é uma peça necessária, né? E eu saí daqui justamente com essa sensação, né, de que é uma peça extremamente necessária para todo o público, né? Desde os jovens, desde o 40 a mais, né? E principalmente para os jovens, né? Pois é, nós fizemos o espetáculo em Belo Horizonte para um público bem jovem, de uma escola que eles nos levaram, né? A diretora da escola viu e levou. E as crianças, não era criança, né? Esses meninos de sexta série em diante, 13, 14 anos em diante, eles identificaram muito, mas é porque eles têm a voz em casa. Sim. Então, assim, eles identificaram muito. Isso acontece assim, minha avó faz assim e tal. Então, é um espetáculo que a família inteira entende e precisa e deve assistir, porque é uma situação que a gente vive, né? E durante a peça também, tem algumas atitudes que a gente passa a observar, que muitas das vezes a gente tem essa atitude sem ter aquela intenção de ser proposital, assim, né? E a gente fala uma coisa na peça que eu acho muito importante ser dita, é que uma das primeiras lições que a gente aprendeu com o doente do Alzheimer é não dizer eu já disse isso, eu já falei isso, porque ele não lembra, então não adianta você dizer, isso só irrita ainda mais a pessoa. Então, quando você fala, que horas são? Pô, já falei isso. Não adianta. É responder o horário e tá tudo bem. E segue o baile. Então, na peça mostra muito isso, né? Assim, essa coisa da repetição e da irritação de quem está do lado de fora, vendo, né? Quem convive, o cuidador, o filho, a filha, o marido, a esposa, né? E tal. Que não adianta se irritar. Não adianta, é isso que o falou. É leveza, porque a leveza é a única coisa que vai salvar, não vai.
Essa doença não tem cura ainda. Mas vai fazer com que a gente leve com mais tranquilidade, com menos dor. Então, quando a minha mãe teve o Alzheimer, quando a mãe do Ilvio teve, a gente, ao invés de sofrer, de se estressar, a gente ria com elas, a gente brincava com elas faziam piada disso, porque não há o que fazer. Então, já é pesado, então vamos tentar que fique mais leve. Bom, meninos, eu quero muito agradecer, né, por ter falado com vocês, por vocês terem tirado um tempinho aqui para falar com a gente. Obrigado, parabéns pelo espetáculo, Obrigado. Tá sensacional. E vamos convidar a galera do Encena para assistir? Vamos? Vem pra cá, gente. Vem ver Maio, antes que você me esqueça, com Ilvio Amaral, Maurício Canguçu, direção do Dr. Jair Raso, texto e direção do Dr. Jair Raso, com figurinos e cenários de Andréa Raso. Nós estamos no Teatro Estúdio, sextas e sábados, às 20h30 e domingos, às 18 horas, para aquelas pessoas que gostam de sair um pouquinho mais cedo. O Teatro Estúdio é um brinco, né? Como vocês estão vendo aqui, esse brinco que tem aqui na Conselheiro Nébias, aqui em Campos Elíseos. É um teatro que as pessoas estão conhecendo agora, mas que quem vem está apaixonado com esse espaço, como nós estamos. Então, acho que vale a pena vir aqui, conhecer esse espaço, ver nossa peça, que é na curta temporada só até 14 de setembro. Então, não percam, porque é oportunidade única, né? Obrigado, meninos. Obrigado a você, Marcos. Obrigado mesmo, Obrigado, viu? Grande abraço. Muito bom. Magnífica.